verdade é essa, queridos, goste você e eu ou não, o resultado que recebemos é nada mais que o efeito do que fazemos. A maioria das coisas não tem nada a ver com Satanás, porque se Satanás for senhor da minha vida, onde é que está meu Deus? Se o diabo tem tanta liberdade assim para agir, para colocar gente, tirar, para pegar meu dinheiro, para fazer isso, Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Escolhas, portas ruins te levam para situações ruins. Gente que fala, o profeta diz: eu tenho lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Amém? Deixa eu falar algumas coisas com vocês, antes de dar a vocês o texto. A Bíblia é um livro que nos fala de relacionamentos. E ela tem um foco na vida eterna. E além da vida eterna, a Bíblia tem uma preocupação, o Evangelho e a Palavra de Deus tem uma preocupação de como nós vamos viver a nossa vida aqui na terra. Num foco duplo, eu diria que a Bíblia me ensina a me relacionar com Deus através de Cristo Jesus, de uma forma que um dia eu esteja com Ele em glória. Mas ela também me impulsiona a me relacionar com o meu próximo, em ter uma vida sadia aqui, saber lidar com dinheiro, saber lidar com família, saber lidar com trabalho, saber lidar com alimentação, saber lidar com descanso. Eu aprendi com a palavra do Senhor que quando crescemos e temos maturidade para nos relacionarmos bem em 3 instâncias: relacionamento interpessoal, esse é o primeiro que vamos aprender, como eu me relaciono com pessoas, como é que eu me comporto, certo? Nos meus relacionamentos interpessoais. Vamos lá para a Bíblia. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo até que meu cálice transborde. O que o salmista está dizendo? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem é que se senta conosco à mesa? A Bíblia diz que os nossos familiares muitas vezes seriam nossos maiores inimigos. As pessoas mais próximas são as pessoas que tendem a nos causar os maiores problemas, prejuízos e danos. Mas a Bíblia também diz num salmo: fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Neste texto o salmista não fala de relacionamento interpessoal, ele fala de relacionamento intrapessoal. Como eu vou me relacionar comigo mesmo? Que domínio eu vou ter sobre as minhas emoções, sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos? E no Salmo também, eu poderia usar inúmeras passagens bíblicas citando isso, mas eu gosto muito quando o salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do relacionamento divino. Então, se eu aprender a me relacionar com pessoas, gente que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, que não tem o mesmo temperamento que eu, que reage,
que absorve coisas, que pensa de forma contrária, mas isso não transforma essa pessoa em meu inimigo. Eu cresci e amadureci no que diz respeito ao meu relacionamento interpessoal. Quando eu aprendo a subjugar meus desejos, vemos o próprio Davi, que citou alguns textos que eu citei aqui e outros mais, perder o controle de seus desejos e de se envolver com a mulher de um de seus oficiais, porque não teve domínio próprio. Se eu crescer e aprender a conviver com as pessoas, comigo e com Deus, eu vou encontrar uma vida plena nessa terra. Hoje eu quero conversar com vocês, tenho falado muito disso, sobre o Salmo 1. Um salmo que fala de relacionamento de uma forma muito intensa. O tema dessa mensagem de hoje é relacionamentos que abrem portas, porque é muito importante seus relacionamentos, ou nossos. Algumas pessoas chegam a dizer que na verdade somos a somatória de um grupo pequeno de pessoas cujas quais nos relacionamos. Uma frase dos antigos corroborava com isso, dizendo: diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Um dito popular, de que as pessoas, ou um grupo de pessoas, podem delinear seu comportamento, suas decisões, sua atitude, seus pensamentos. Por quê? É simples. Porque buscamos relacionamentos por afinidades. Nossos amigos mais chegados são aquelas pessoas que têm um grupo de afinidades muito grandes com aquilo que gostamos. Normalmente torce para o mesmo time, se não torce para o mesmo time, gosta de futebol, às vezes gosta da cerveja, gosta da sinuca, estou falando para a turma, outros gostam do refrigerante, não é? Afinidades. Eu acho que por isso que é tão difícil nos relacionarmos com Deus, porque Deus é tão diferente de nós. Você quer ver? Deus disse assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são seus caminhos, eu não vejo como você. Então como é que nós vamos andar junto com Deus? Alguém que pensa, age, reage, tem caminho diferente do nosso. Por isso que é tão difícil. Mas olha o que o salmista diz no Salmo 1, 2 versos. O primeiro é, vamos lá? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos, nem se assenta à roda dos. Olhe para mim. 3 instâncias de relacionamento estão estabelecidas no verso 1. Bem-aventurado aquele que não anda. Então a Bíblia está dizendo: observe o que você não deve fazer. Primeiro, andar segundo o conselho dos. Conselho. O que é conselho? Conselho é aquilo que te influencia. Quem está te influenciando? Conselho não é aquilo apenas que chega verbalizado, não, aos seus ouvidos. Conselho é aquilo que estabelece em você reações, motivações, comportamentos. E muitas vezes somos aconselhados sem notar. Sim, imagens excessivamente expostas aos nossos olhos nos aconselham que determinadas coisas são comuns. Eu já falei isso aqui. Você quer ver como é que é complicado?
Se eu falasse para você assim, eu fui no banco sacar 10 mil reais, 2 horas da tarde, gente. Você acredita que quando eu estava saindo do banco com dinheiro, o ladrão me roubou? O que a maioria das pessoas vão pensar? Pô, pastor, o senhor é doido. Sacar 10 mil, o senhor está afim de ser roubado. Ninguém está afim de ser roubado. Você vai andar com o seu iPhone X, 11 horas da noite, para fazer uma caminhada, com um fone de ouvido, que só o fone do miserável do iPhone X, se for original, já custa 300 reais, 350, quase 400. Aí o ladrão vem e te rouba. E você diz, gente, fui caminhar às 11 da noite com meu iPhone, o ladrão me roubou. Isso é um absurdo. Sabe o que as pessoas vão falar? Também quer andar 11 horas da noite com o iPhone? Por quê? Porque quem está com razão é o ladrão. Não, errado é nós que temos dinheiro para sacar. Nós estamos tentando o ladrão, coitado. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse comportamento acusador, ele não é nosso. Ele veio de uma que o excesso de violência, que a prevenção. Então quem é que te aconselha? Quem é que te influencia? Quem é que tu lê? Quem é que tu escuta? Quem faz parte do seu grupo de WhatsApp? Que tipo de imagem manda para tu? Então eu acho legal porque você vai se achando, se enquadrando. Sim. Quem é que te influencia? Quem exerce influência? Quem você admira? Seja gospel ou secular. Quem você ouve? Quando eu ouço alguém compor uma canção como essa, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia. É bonito, mas não pode esperar nada de diferente de um cara que o herói dele morre de overdose. Você consegue entender? Quem anda te influenciando? Quem anda exercendo sobre você algum nível de influência? Cuidado, se são ímpios, se são pessoas que andam sem Deus, não fique desapontado porque você não consegue andar com Deus. Porque você só vai conseguir andar com Deus quando pessoas que andam com Deus forem as pessoas que te influenciam. Enquanto suas influências, enquanto as pessoas que exercem, um nível de influência que requer de você admiração, for alguém que anda num caminho sem Deus, por que é que você andaria com Deus? Se sua admiração é centrada, se você é influenciado por gente que anda sem Deus. Deixa eu inverter um pedacinho do versículo 1, porque ele diz assim: não se assenta à roda dos escarnecedores. Enquanto os conselhos me falam de influência, o assentar me falam de convivência. Quando eu começo a ser influenciado por um grupo, por alguém, inevitavelmente é só uma questão de tempo até eu começar a me relacionar com um tipo de pessoas que pensam desse jeito. Eu começo a conviver com elas. Como é uma reação em cadeia, vamos para o terceiro ponto. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se torna escravo do pecado.
Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. É Cristo que nos dá direito à vida eterna. Somos pecadores, mas o pecado não é nosso Senhor. Nós não somos escravos dele. Nós não nos detemos. Porque se eu sou influenciado por alguém desse tipo, eu vou conviver com alguém desse tipo. Se eu sou influenciado e convivo com alguém desse tipo, inevitavelmente, o meu estilo de vida também vai ser esse. As coisas vão devagar, me influenciam. Eu começo a ouvir músicas, eu começo a ler textos, eu começo a ver imagens, certo? Eu começo a distorcer, eu começo a achar que ideias humanas, elas são mais interessantes, mais verdadeiras, mais sábias e mais coerentes do que a palavra de Deus. Então eu começo a questionar tipos de comportamentos sociais, humanos, escolhas, e eu começo a achar que essas escolhas, elas, na verdade, elas são plausíveis, mesmo que a Bíblia condena. Essas instruções bíblicas, elas são ultrapassadas, elas são retrógradas. O que é isso? Isso é a influência. E quando eu descobrir e achar que funciona desse jeito, eu então começo a me relacionar com as pessoas que agora eu estou pensando igual a elas. E quando isso acontecer, é só uma questão de tempo e meu comportamento será esse e está tudo certinho. Só que veja o verso 2 do mesmo Salmo 1. Antes de quê? Antes de ser influenciado por ímpios, antes de se assentar com ímpios, antes de criar um estilo de vida e me deter, o meu prazer está na lei do isso. E a lei do Senhor é naquilo que eu medito de dia isso. Porque dia e noite. Não é porque você vai ficar 24 horas meditando, não. A expressão de dia e de noite quer dizer na totalidade, por inteiro. O meu prazer e o meu estilo de vida é viver por inteiro com Deus, e não de uma forma parcial. Se eu quiser adaptar isso, eu vou dizer: dia, eu vou viver com Deus quando as coisas estão bem, quando as coisas estão fluindo da melhor maneira possível, quando tudo está dando certo, quando a luz está brilhando para mim. Mas eu também vou viver com Deus quando forem os dias de trevas, quando as coisas não derem certo, quando a situação não estiver muito boa. Eu vou viver minha vida por inteiro com Deus. Mas preste atenção, porque como eu disse, eu quero falar com vocês de relacionamentos que abrem portas. E todos eles abrem. Todos os relacionamentos abrem portas. Portas para a vitória, portas para a derrota, portas para a alegria, portas para a tristeza. Quando eu for escolher meus relacionamentos, eu procuro escolher pessoas que me abrem ou que me abram portas, para que eu viva momentos agradáveis, um estilo de vida que agrada a Deus. Sei que nessa vida sempre, e eu vou mostrar isso a vocês, nós encontraremos pessoas que abrirão portas para nós, portas muitas vezes que nós não temos como abrir. Depois você dá uma olhadinha em Atos capítulo 12. Herodes manda prender alguns, e ele manda matar Tiago, irmão de João. Isso alegra o povo, e por causa disso ele manda prender Pedro, com o propósito de julgá-lo e executá-lo. Pedro está preso, e 4 guarnições de 4 homens, ou seja, 16 soldados, são designados para cuidar de Pedro.
2 soldados dormem com Pedro, algemado ao seu corpo. O sistema de segurança é forte para deter Pedro. Capítulo 12, provavelmente verso 5, o texto diz que na casa de Maria, mãe de João Marcos, havia um grupo que orava por Pedro. As conexões de Pedro, os relacionamentos de Pedro, era de gente que dobrava o joelho, gente que não tinha uma arma para entrar. Não era um grupo de advogados que poderiam entrar e pedir um habeas corpus. Aquelas pessoas não tinham recursos nenhum a não ser a oração. E Pedro era a pessoa, era gente que vivia com gente que orava, que vivia com gente que falava com o Eterno. Porque quando nós temos gente e andamos com gente que fala com Deus, coisas que homens não podem fazer, Deus faz na nossa vida. Talvez você seja alguém de muita influência humana, e seja, eu vou falar disso aqui, mas ande com gente que coloca lá e fala: Senhor, a minha amiga está presa lá, liberta aquele miserável, aquele marido cachaceiro, fedorento, para minha amiga ser feliz. Sim. Agora anda com conselho de ímpio. Se eu fosse você, querida, eu já tinha largado aquele traste, porque aquilo não serve para... Descobriu com quem tu anda agora, é ou não é verdade? Sim. Olha só, enquanto estão orando lá na madrugada, um anjo chega na prisão. Quem é que chegou na prisão? O anjo chegou, tocou no Pedro e falou: acorda aí, Pedro. Pedro acordou. O anjo falou: calça a sandalinha, meu filho, e bota a capinha, e vão rapar fora. As algemas soltou, e Pedro está indo com o anjo. Quando chegou no portão da prisão, sabe que portão de prisão não é qualquer portão, é o portão. Vocês estão aqui perto de Bangu, vocês sabem. Alguns aqui já até tiveram lá, é ou não é verdade? Para fazer visita, gente, que é isso? Escute só. Quando Pedro chega no portão, gente, olha que fantástico. O portão abriu sozinho, tu acredita? Parece o portão do shopping. O Pedro chegou, o portão abriu, o anjo e ele passou. Quando chegou lá do lado de fora, o anjo andou um pouquinho com ele, e o anjo rapou fora. E aí Pedro falou: caraca, estou livre. Vai para a casa de Maria, mãe de João Marco. Quando ele chega lá, tem uma porta fechada. O Pedro bateu na porta. Abre aí, gente. Como é que abre aí? Se a porta ou o portão do cárcere acabou de ser aberto. O portão do cárcere abriu para Pedro? Sim? Não. O portão do cárcere abriu para o anjo. Não foi para Pedro. Porque você pode andar com gente que abre portas para você. Você pode andar com gente que pode fazer diferença na sua vida, para o bem ou para o mal. A decisão é sua. A porta do cárcere abriu para o anjo. E como Pedro estava com o anjo, a porta também abriu para ele. Mas quando ele chega na casa de Maria, a porta de uma residência não se abre. Ele depende de uma menina que está lá do lado de dentro, que ficou tão apavorado que nem abriu. Saiu correndo e falou: o Pedro, mano, está batendo. Alguém deve ter falado: e tu não abriu por quê? E a menina, se soubesse, falaria: a porta, o portão do cárcere não abriu? Por que não abre daqui da casa também? Com quem que tu tem andado? Que tipo de portas tem sido aberta para você? Pastor, a minha vida é uma desgraça. Pois é, provavelmente há uma desgraça nas pessoas que andam contigo. Sim,
Profeta Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem é que disse esse texto? Quem é que disse? Uzias disse o quê? Eu sou um homem de quê? Um homem de lábios? E por que é que Isaías é um homem de lábios impuros, segundo ele mesmo? Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu fui andar com gente que não devia e acabei copiando o comportamento que não deveria. O profeta está dizendo isso. É isso que ele está esboçando. Quando nós olhamos Saul, 1 Samuel capítulo 15, Saul recebe uma ordem de Deus através de Samuel para exterminar os amalequitas. Saul sai para cumprir o propósito. Mas quando ele chega lá, ele não mata o rei, não mata o melhor do gado. Ele traz consigo. Deus disse, através de Samuel, que era para matar o rei Agag e todos. Ele não mata. Quando Samuel chega e diz: o que aconteceu, Saul? Saul disse: não, sabe o que é? É que o povo resolveu guardar o rei e o melhor do gado para ofertar. Como assim, cara? Você é o monarca, você é o rei. Que história é essa? Como é que o povo fez isso? O povo não fez nada, porque o povo não tinha autonomia para fazer. O povo só serviu de influência. Tem gente que nem quer fazer, tem gente que sabe até que é errado, tem gente até que fica desconfortável depois que faz. Mas por que é que faz? Porque vai andar com quem está fazendo, vai se misturar com quem não deve. E sabe o que a maioria dos jovens que estão aqui deve estar pensando agora? Está igual minha mãe e meu pai. Falando para ouvir mais velho, mas não ouça. Vai lá. O filho de Saul, ou o filho de... Me ajuda. O filho de Davi que virou rei. Salomão. O filho do Salomão. O Salomão morreu, ele assume o trono. Os anciões chegam para ele e dão conselhos a ele de como gerenciar o conflito, a situação. Eles rejeitam, ou ele rejeita os conselhos dos anciões e pega conselho com seus amigos, com a sua patota. E abriu-se uma porta de divisão que dividiu o reino em dois. A grande verdade é essa, queridos. Goste você e eu ou não, o resultado que recebemos é nada mais que o efeito do que fazemos. A maioria das coisas não tem nada a ver com Satanás, porque se Satanás for senhor da minha vida, onde é que está meu Deus? Se o diabo tem tanta liberdade assim para agir, para colocar gente, tirar, para pegar meu dinheiro, para fazer isso, Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Escolhas, portas ruins te levam para situações ruins. Gente que fala, o profeta diz: eu tenho lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E o texto diz: e um serafim voa até a mim,
trazendo na mão uma brasa viva, tirava com a tenaz e tocou os meus lábios. O problema dele era onde? Onde? Então, o anjo tocou onde? E o anjo disse: vede o que tocou seus lábios? A tua iniquidade foi, e o teu pecado foi. Aí olha a voz que ele ouve: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu acho esse texto maior barato, porque só tem os dois. E Deus fala assim: quem eu enviarei? E quem há? Eu imagino Isaías olhando: eis-me aqui. Eu te garanto que Isaías não andou mais com as pessoas de impuros lábios. Depois de ter o lábio purificado, ele mudou os seus relacionamentos. Você escuta a palavra aqui, sai daqui e vai viver para o mesmo grupo de pessoas. Você sai daqui e vai manter o seu namoro como sempre esteve. Queria uma vida de santidade. Então larga esse miserável desse namorado que está pegando você direto, miserável. Sai desse emprego, dessa mulher gostosa que está dando em cima de tu, sua praga. Senão você acaba adulterando. Sai desse emprego, mulher, que tem um homem muito mais encantador que esse seu. Um homem que sente seu cheiro, seu marido nem nariz tem mais. Perdeu ao longo do tempo. A senhora pode botar o perfume que for, que esse miserável não sente. Ou então é só uma questão de tempo. Dá raiva. Anda com quem não deve. Portas ruins se abrem. E olha o discurso de quem vive com esse grupo: pastor, não entendo, pastor. Tudo para mim dá errado, pastor. Tudo. Eu faço campanha, eu venho na igreja. Ficou triste porque eu falei, né? E sabe o que é pior que pregar para algumas pessoas? É que elas acham que a mensagem é para quem não veio. Meu marido tinha que estar aqui. Aí dá vontade de voar daqui, sentar esse troço na sua cabeça. A mensagem é para quem? Não, fala assim, para mim, fala para mim. A mensagem é para quem? Isso, é para mim. Porque fomos nós que viemos. Tudo bem que tem um pessoal que veio, mas não conseguiu entrar, tá ali. Não. Mas eles também vieram. Só um minutinho aqui. O pessoal que está aí, dá glória a Deus, por favor. Olha lá, o pessoal está lá. Eles também fazem parte do culto. Isso. É ou não é? Então, lá atrás também tem? Tem não? Tem? Então aí tem que ficar mais silêncio assim. Tem alguém aí atrás? Tá vendo? Andar com gente ruim influencia nós. Ou talvez aqui tem alguém lá, Marcos. 6 pessoas lá. Traz eles para cá, gente. Mas escute só. Relacionamentos ruins vão trazer danos. Conexões inadequadas trarão prejuízo. É assim que funciona. Agora, deixa eu te dar 3 exemplos e eu termino aqui. Preste atenção. Segundo o livro dos Reis, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, é um homem leproso. Ele vai numa batalha contra Israel e traz uma menina que vai trabalhar na casa de Naamã. Amém? Essa menina tem dinheiro, tem poderes, essa menina tem algum nível de influência, ela é uma escrava.
Escute só, porque às vezes quem vai ter uma palavra para você e vai se conectar com você para mudar a sua história, não precisa ter dinheiro, precisa ter princípios, precisa ter fé para levar você para o caminho certo. Olha só, Naamã leva para casa dele a menina e põe lá. E eu disse que o primeiro estágio do relacionamento no Salmo 1, qual era? Não anda? Segundo o conselho. Conselho é o quê? Então a menina vem para casa e começa a influenciar a mulher. Já que ela está morando ali, a influência começa a trazer a convivência. E agora a menina conhece alguém que pode fazer por Naamã o que ninguém pode fazer. Levou alguém para a sua vida, não interessa se tem dinheiro, se tem força, se tem poder, se tiver princípios e se tiver fé, se conhecer o Deus que pode fazer, pode mudar a tua vida, pode mudar teu casamento, pode mudar a tua história. A menina impregna a mulher com a influência. A convivência fez com que a mulher acreditasse no que a menina está falando. E agora a conversa chega a Naamã. Naamã viaja para Samaria, influenciado pela convivência com a menina. Mas quando ele volta de Samaria, ele volta com desejo de viver um estilo de vida. Porque ele não é apenas curado, ele diz: eu queria levar um pouco de terra para eu construir um altar lá onde eu moro, porque a partir de hoje eu só adoro o Deus que eu conheci aqui. Naamã leva uma menina para a casa dele e ela abre a porta da cura da lepra para ele, uma doença que não tinha cura. Às vezes sua história vai mudar por uma conexão aparentemente insignificante para você. Fique atento a isso. Cuidado com o seu network, a sua rede de relacionamento, a sua capacidade de interagir com pessoas. Cuidado com as pessoas tóxicas, nocivas. Cuidado com a primeira impressão, porque você pode pegar uma pessoa extremamente ruim num bom dia e ela te enganar. E você pode pegar uma pessoa excelente num mau dia e você não querer mais se relacionar com ela. Saiba que pessoas boas têm dias maus, e pessoas más têm dias bons. O Espírito Santo, a palavra do Senhor é apta para discernir o que está no coração dos homens. Quando eu olho para o centurião tem um filho ou um criado, como queiram na tradução. Ele tem alguém que está doente. E ele chegou à conclusão que somente Jesus pode fazer algo por ele, mas ele não tem acesso a Jesus. O centurião não pode acessar Jesus, mas ele tem conexões. Ele chama alguns homens, olha só, e esses homens vão até Jesus e dizem: Jesus, tem um centurião que ele deseja o nosso bem, a ponto de construir para nós uma sinagoga. E ele tem um criado doente. E ele pediu a quem? Pediu a mim, pediu a nós, para interceder o Senhor, para que o Senhor possa ir lá. Jesus disse: eu vou. Olha só, Jesus não chega aí na casa dele, você deve conhecer o texto, ele diz: não sou digno de receber o Senhor, dá pena. Sim, mas o centurião usou quem?
seus relacionar, que abriram uma porta para ele. Eu poderia ficar citando para vocês textos a noite toda. Pega Neemias, um copeiro do rei, que deseja reconstruir os muros e que usa suas conexões. Ele disse ao rei: me dê cartas. Eu preciso de cartas que abram os caminhos. Eu preciso de madeira para a construção. Então me dê uma carta para Asaf, o chefe da floresta, para liberar a madeira. Eu imagino ele chegando e dizendo: eu queria madeira. Queria como? De quê? Quem é você? Eu sou o copeiro, Neemias. Mas eu tenho uma carta de alguém que manda. E ela abre portas. Escute, pois isso é muito sério. O que você está ouvindo aqui hoje pode mudar a história da sua vida. Porque se você tem boas conexões, você sabe o que você tem vivido. Se você tem más conexões, você também sabe. Cuidado. A carta aos Coríntios, o apóstolo diz o seguinte: as más conversações são capazes de corromper os bons costumes. Conexões equivocadas nos levam ao fracasso. Conexões certas nos levam ao sucesso. Agora, a decisão é sua, ela não é minha. Ontem eu preguei na igreja sobre o casamento de Caná. E mostrei para a igreja por que o milagre aconteceu. Não é porque Jesus tinha poder, simplesmente. É porque a família resolveu convidá-lo para estar presente. Conexões. Jesus está presente num ambiente, numa festa. E eu disse algo que quero repetir aqui. Às vezes tem pessoas que nem o pastor pode convidar para a sua festa, quanto mais Jesus. Às vezes tem festa na casa de uns crentes que não dá nem para pastor ir. Se o pastor não consegue ir, como é que Jesus vai frequentar? Conexões. É isso que tem acontecido. Tenha conexões com pessoas que o Salmo te aconselha, que antes tem seu prazer na lei e na sua lei medita de dia porque essa pessoa será como uma árvore plantada junto a cujas folhas não caem. Tudo que fizer. Não são assim os ímpios. Eles são como a moinha, a palha, que tem prosperidade e sucesso rápido, mas que não passa dessa terra. Como eu disse, para Deus não me basta ser bem sucedido aqui e ir para o inferno. Para Deus Ele me quer bem sucedido aqui e quer me receber nos céus. Saia daqui hoje, pega esses grupos tudo do WhatsApp que te manda esse montão de porcaria. Apaga. Pega esse namoradinho seu que tá. Fala: acabou, querido, acabou. Pegou até hoje, não pega mais. Vou mudar minhas conexões. Pega esse marido ruim da senhora e diga assim: eu vou ter que continuar com você assim mesmo. Você estava doido para me mandar você largar ele. Aqui para você. A hashtag chupa essa manga. Sim, azar o céu.